paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 1 do segundo trimestre do ano 2018, o que é ética cristã. Nós estamos começando mais um trimestre, encerramos o primeiro trimestre de 2018 aí da revista de adultos da CPAD, onde estudamos sobre Hebreus. Então, esse trimestre anterior, ele foi um trimestre muito bom, que ele teve bastante assim aplicações práticas, mas podemos dizer que foi assim praticamente 70%, 80% teológico. Foi um trimestre bom porque foi muita teologia mesmo, muita coisa ali bíblica, né, e a gente extraindo aquilo ali e aplicando na nossa vida. Agora nós vamos para um tema que ele é um pouco, pode-se dizer assim, mais prático, né, mais coisas assim do dia a dia que a gente vai enfrentar na escola, na universidade, no trabalho, vai estar vendo aqui na televisão e vai estar sendo confrontado o tempo todo. São temas realmente atuais, relevantes para a vida do cristão, e são temas que nós temos que saber, né? Nós temos que debater esses temas, nós temos que apresentar isso na igreja, nos nossos ensinamentos, dentro da nossa casa, e preparar os nossos filhos, nossos netos para aquilo para o que está vindo pela frente, porque a tendência é piorar. A tendência é que cada vez as pessoas venham criticar a ética cristã, né, que o mundo venha impor cada vez mais a sua ética, né, relativista, algo que simplesmente não tem fundamento bíblico, em querer impor isso na mente das pessoas. E nós, como cristãos, né, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então nós temos que fazer a diferença. Então, por esse motivo, eu digo que esse tema aqui ele é altamente relevante, né, para os cristãos de hoje, não somente de hoje, mas também os cristãos do futuro. Por isso que a gente sempre vai estar voltando a estudar esse tema. Não é a primeira vez que esse tema está numa revista de escola bíblica. Eu tenho certeza que já teve outras revistas anteriores com esse tema e sempre tem que continuar tendo, né? E nós temos que sempre estar atualizando aqui, né, os temas sobre ética cristã. Então, nessa revista aqui nós vamos falar de ideologia de gênero, redes sociais, que são coisas bem atuais mesmo. Então, né, que não estão nos livros de ética do passado, mas já começa a entrar nos livros de ética de hoje. Então, e futuramente vai entrar outros temas, né, nos livros de ética, e nós vamos dar outros temas aí. Mas vamos focar na aula de hoje, da lição número 1, onde nós vamos entender o conceito de ética. Eu confesso que preparar essa aula foi um desafio para mim, não foi fácil, né, porque eu tive que realmente procurar várias fontes, ler vários livros diferentes, procurar coisas na internet. Então vocês vão ver aqui nessa aula que eu vou mostrar um material aqui diferente, eu vou mostrar um e-book, eu vou mostrar um livro, vou mostrar um site, vou mostrar alguma coisa a mais aqui, né, além da revista, para que nós possamos entender realmente esse conceito de ética e moral, né? Essa aula vai ser ministrada aqui no slide, em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco. Tá aqui, é proibida a distribuição desses slides por aí, pelo WhatsApp, qualquer outro lugar. Mas dentro do site do EBD em Foco você encontra esse slide, ebdemfoco.com.br. Lá você vai encontrar com certeza absoluta esse slide para baixar e usar na sua igreja, modificar do jeito que você quiser, né? É um slide com muitas animações, muito conteúdo bom, é 100% baseado na revista. Então você que usa a revista CPAD não precisa ter medo, o slide não foge da revista, não tem acréscimos, qualquer acréscimo é você que vai colocar, né? Qualquer coisa que é para tirar é você que vai tirar. Então todo o conteúdo da revista vai estar aqui ilustrado com animações. Então eu recomendo você usar esse slide na igreja porque vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença porque você está usando um recurso visual e o seu aluno vai aprender muito mais, sua aula vai ser muito mais dinâmica, né? Sem falar que dentro do site do EBD em Foco você encontra e-books, cursos, subsídios extras em vídeo, enfim, vários conteúdos que vão lhe ajudar a ministrar uma boa aula. O EBD em Foco tem como propósito oferecer todo o suporte para o professor da escola bíblica. Então não deixe de acessar ebdemfoco.com. Então vamos lá.
começando aqui nossa aula, né, o textuário diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Continuando, verdade prática, as escrituras sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Então, aqui nós estamos falando de viver em sociedade. Nós temos aí a nossa sociedade como um todo, né, onde nós temos regras, nós temos conceitos éticos que são gerais, servem para todos, e nós temos a nossa sociedade como cristãos, né, ou seja, como os crentes em Cristo Jesus, que também tem seus conceitos éticos. Por mais que o mundo venha ali fazer tudo que não presta, né, venha quebrar a lei de Deus, nós como cristãos, nós temos que manter a nossa ética cristã e saber conviver e respeitar, né, um ao outro. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Essa leitura aqui ela vai ser explorada lá no tópico 3 da lição. Então nós vamos falar dela basicamente no tópico 3, onde o apóstolo Paulo ele vai pegar o exemplo do povo lá do deserto e vai aplicar na nossa vida. Olha, aquele povo fez assim, vocês, portanto, não façam. Então, é o apóstolo Paulo usando o Antigo Testamento para ensinar os crentes do Novo Testamento. Vamos pular essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo. Você que já está acostumado a assistir sabe que eu sempre faço isso. Se é a primeira vez que você está assistindo, não se escandalize. Não é que eu não dou importância para a leitura, é para ganhar tempo, mas também eu suponho que você já leu. Introdução. Vamos direto para a introdução. Só em relação à leitura, se você não leu, pare e faça a leitura agora. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Neste trimestre, veremos que a ética cristã difere da secular, né? Ou seja, a ética cristã é baseada em preceitos bíblicos, né? Ou seja, tem como eixo a palavra de Deus. Então a gente vai procurar saber o nosso comportamento, como que eu devo tratar o próximo, como que eu devo me comportar em sociedade, como que eu devo agir diante de situações complicadas, né, diante de situações difíceis. Eu vou olhar para a Bíblia, ela vai me dar toda a direção que eu preciso. Já a ética mundana, né, a ética secular, se fundamenta em valores materialistas e relativistas. Ou seja, são valores que só olham para, né, a questão do material, né, a questão das coisas materiais e, no caso aqui do relativismo, né, a ética secular, ela não vai relativizar as coisas. Não existe assim um absoluto, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Não. Uma hora uma coisa é certa, outra hora ela é errada, a mesma coisa, tipo, fica no tanto faz. Eles começam a relativizar as coisas. Ah, porque para essa sociedade é assim, mas para aquela outra sociedade é diferente, né? Então, a questão do relativismo, eu vou colocar um vídeo na plataforma onde eu vou explicar com mais detalhes sobre a questão do relativismo, né? Mas acontece muito assim, né, que a ética mundana, né, vocês falam assim, ah, aborto é certo ou errado? Né? Ah, não, vai depender do seu conceito, da sua criação, né? Então o aborto pode ser uma coisa boa, uma coisa certa. Não, o aborto pode ser uma coisa errada, tanto faz, não sei o quê. Então, ou seja, eles começam a relativizar as coisas. Não existe certo e errado, né? Tudo é relativo, né? Então a gente olha para a Bíblia e vê que não é assim, né? A Bíblia nós vamos ver conceitos absolutos, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu também vou colocar dentro da plataforma um pouco sobre o absolutismo graduado, que é defendido pelo Norman Geisler no seu livro de ética cristã, né, que não vai entrar aqui nessa aula justamente porque é um conceito muito profundo e a gente vai tomar muito tempo, né? Então eu vou deixar para um vídeo extra e eu vou falar lá na plataforma o que é o absolutismo graduado, que vem um pouco diferente aí, que é aplicado realmente no cristianismo. Mas olhando, né, só para resumir isso aqui, a ética secular
é totalmente diferente da ética cristã, porque eles vão relativizar tudo e vão tirar Deus, né, de tudo que toda decisão ética, eles vão tirar Deus fora, né? Então já começa por aí, tirou Deus, já não serve mais para o cristianismo, né? Como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã. Então, a ética cristã tem fundamentos sólidos. A ética cristã, né, tem seus fundamentos que não são relativos. Então, enquanto o mundo está lá no tanto faz, né, pode ser assim, pode ser assado, né, até mesmo dentro do cristianismo a gente vai ver esse relativismo. Não, porque essa doutrina aqui tal, servia para o passado, nos dias de hoje não serve mais, mudou. Peraí, é doutrina ou é costume? Porque se é doutrina, se está na Bíblia, não mudou, não, né? Então não pode relativizar as doutrinas bíblicas. Então nós temos fundamentos, né? Isso serve para quê? Para aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Então, a ética cristã tem que estar fundamentada na palavra de Deus para que tenha esse objetivo, alcance esse resultado aqui, né? Porque se ficar no relativismo, tanto faz, não vai fazer a diferença. O conceito de ética cristã. Esse talvez seja o tópico mais complicado, né? A conceitual ética e moral, definição geral. Então, nessas definições aqui, o escritor da revista, né, resolveu conceituar ética e moral, e realmente faz sentido, porque todo livro de ética que trata desse assunto vai fazer vai conceituar esses dois termos. Então, ética do grego, ethos, que significa costumes ou hábitos, né? Já moral, do latim, mos, normas ou regras. Então, se a gente olhar só para a origem da palavra, a gente não consegue definir realmente o significado dela, né? Porque não diz muita coisa isso aqui. Falar a verdade, não diz quase nada, né? E o significado de uma palavra não está vinculado simplesmente à sua origem etimológica e tudo mais. O significado da palavra está vinculado muito ao seu uso na sociedade. O significado de uma palavra pode mudar com o passar do tempo. Então, são conceitos muito parecidos, mas distintos, né? Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Realmente, às vezes a gente não sabe diferenciar ética e moral. Ah, isso aqui é moralmente incorreto. Não, isso aqui é falta de ética. Então, geralmente, qual é o momento que eu vou usar um, qual é o momento que eu vou usar outro? Não é tão simples assim. É um pouquinho difícil, né? Contudo, devemos defini-los separadamente. Só para a fins de tirar um pouco mais essa dúvida aqui de ética e moral, né, eu vou colocar aqui. Vamos ver o conceito da revista, né? A revista fala o seguinte: definição de ética. A área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Então ele coloca aqui que a ética ela está mais no sentido de uma ciência que vai investigar e estudar, né, o comportamento da sociedade. E a moral, o comportamento social em relação às regras estabelecidas. Então ele vai colocar a moral como regra estabelecida na sociedade, como algo externo. Então, primeiro, é como se a ética fosse algo interno, pessoal, individual, e a moral fosse algo externo, imposto por alguém, né, que estabelece ali regras para viver em sociedade. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, né, e tudo dependerá da referência da autoridade que serve de fundamento para os padrões da conduta social. Então eu fiz uma pesquisa aqui, padrões de conduta social é a mesma coisa, né, que norma de trato social. São padrões de conduta social elaboradas pela sociedade em que visam tomar um ambiente social mais ameno e harmonioso. Ou seja, são regras que estão vinculadas à sociedade em si. Então, um exemplo aqui, vou tentar exemplificar. Aqui no Brasil é proibido ter duas mulheres, né? A poligamia é crime aqui, então a pessoa não pode casar com duas mulheres. Um homem não pode casar com duas mulheres. Apesar de que hoje em dia está meio bagunçado aí, né? Mas, enfim.
Só que você vai lá para alguns países que tem o islamismo como, né, a religião principal, a lei deles permite isso. A lei deles falam que não tem problema nenhum casar com duas mulheres. Então, na Nigéria, por exemplo, é um exemplo de um país que vai ter um homem casado com duas, três mulheres. Né? Na Arábia também vai ter isso, desde que ele consiga provar que sustenta essas mulheres têm condição, ele vai casar com mais de uma mulher. Então, são padrões de conduta social, né? São regras da sociedade. Então, no Brasil, não é moralmente correto casar com duas mulheres. Já lá na Nigéria, é. Então, depende da cultura da sociedade que a pessoa está inserida ali. Então, cada sociedade vai ter esse padrão de conduta social. Já a questão da ética é um pouquinho diferente, que vai ser assim, apesar de que aqui no Brasil, né, é proibido casar com duas mulheres, pode ser que alguém não ache isso errado. Né? Para ele, não é eticamente, não é falta de ética casar com duas mulheres. Tem a ver com o pessoal. Mas a ética pode estar relacionada mais à questão assim, algo padrão para todo mundo, mesmo que não tenha uma regra colocando lá. Então, vou colocar assim, furar fila é falta de ética. Não tem uma lei brasileira dizendo que é errado furar fila. Ninguém falou isso. Simplesmente nós temos esse conceito dentro de nós. Então, ou seja, é falta de ética furar uma fila. É falta de ética sentar na cadeira do idoso, lá no ônibus, onde, né, o idoso está lá precisando de sentar e você está sentado na cadeira dele. Então você não vai ser preso por isso, você não vai ser multado por isso, mas todo mundo vai te olhar torto, porque você está agindo de forma errada. Eu colocar assim, uma forma errada, onde esse errado não necessariamente é uma lei que está impondo que é errado. Então é algo comum à sociedade. São exemplos para tentar, né, deixar claro aqui para você o que é ética, né, e moral. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma definição. Olha só, eu não costumo fazer isso não, mas eu vou fazer aqui. Né, aqui é o e-book que está lá na plataforma do EBD em Foco. Esse e-book aqui você pode baixar lá na plataforma, o e-book preparado pelo Diácono Vitor, né, que é colaborador do EBD em Foco. Né, a gente coloca ele assim de forma bonitinha para você estudar. Né, e aí ele pegou aqui uma citação, né, do Cláudio Honor de Andrade, que fala assim, ó, a ética, né, esse bem aqui, ó, deixa eu ver se você vai conseguir visualizar aí. A ética nada mais é que o estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo. Seu objetivo, estabelecer o que é certo e o que é errado. Ela tem como fonte a consciência, o direito natural, a tradição e as legislações escritas, mas acima de tudo o que Deus estabeleceu em sua palavra, a ética das éticas. Então tá, a ética, ela não vai estar vinculada diretamente às leis externas, mas tem a ver também. Então, assim, é uma junção de tudo, de tradição, legislação, consciência, né, direito natural, tudo isso, juntando tudo isso, vai influenciar no que eu defino como certo e errado, como a sociedade define como certo e errado. Então não tem muito a ver com a tradição, onde a pessoa está inserida ali. Então a gente diz que furar fila é errado porque realmente é algo, né, não está escrito em lugar nenhum, mas a tradição, as pessoas sabem que aquilo não é certo. Então, quando a gente olha para o aborto, por exemplo, aborto é errado, né? Então, ou seja, é uma coisa que já está meio que intrínseco. Pode até ter uma lei que diga que não é errado, não é crime, mas não vai mudar a minha consciência. Só porque o governo vai colocar uma lei que vai dizer que o aborto agora está liberado, isso não vai mudar a minha consciência. A minha ética não muda só porque a lei está dizendo, mas essa lei influencia a sociedade de certa forma. Né? Uma outra definição aqui de ética, que eu dei uma pesquisada aqui, ó. A ética se refere ao conjunto de valores e regras definidas por determinado grupo ou cultura que é comum a todos. Sendo assim, a ética é o que define como o homem deve se portar no meio social. Então, o conceito de ética também pode significar o conhecimento extraído da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional,
Sendo assim, a ética pode refletir e questionar valores morais. Ou seja, a ética ela vai estudar a moral, tentar explicar os valores morais. Então, ela pode refletir, questionar esses valores morais. Por isso que a gente fala lei moral de Deus. Aqui é o mesmo coisa lá do Claudio Ono de Andrade. Deixa eu ver aqui, moral. Moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação, da tradição do cotidiano. Então, ou seja, aqui vai ter a regra dizendo o que é certo e o que é errado. Mas no final que ele fala assim, quando falamos de moral, as definições do que é certo ou errado dependem do local onde você se encontra ou a tradição e cultura. Então, aquilo que eu estava falando, esses valores morais mudam de uma sociedade para outra. Então, o que às vezes é moralmente correto no Brasil, pode ser moralmente incorreto em outro país. Então, vai depender da cultura que a pessoa está inserida. Então, vamos lá. Pode ter parecido um negócio meio chato assim, tal, conceituar, mas isso é importante. Nós temos que conceituar isso aqui. Efson, não entendi ainda, não entrou na minha mente. Não se preocupe, não é algo fácil. Continue lendo, continue estudando, assista depois o conteúdo que vai estar dentro da plataforma do EBD em Foco. Leia aquele e-book que eu mostrei aqui, que também está lá, que você vai, com certeza absoluta, absorver esse conhecimento aí até chegar no domingo para ministrar a aula. A não ser que você seja aquele professor que deixa para estudar em cima da hora. Aí vai ficar difícil, mas tem como você conceituar também. Então a ética, no caso esse subtópico aqui, ética cristã. Vamos falar da ética cristã. Tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Então eu vou olhar agora para o que é certo e o que é errado, baseado na palavra de Deus. Como que o cristão deve se portar, como que o cristão deve ver aí que decisão tomar diante de algumas situações complicadas. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Então, é mais um contraste da Bíblia com o relativismo, onde o relativismo vai pegar e colocar as coisas aí dentro de algo, ou seja, tem uma interrogaçãozinha, E aí, é certo ou errado? Tanto faz, Não tem, aqui não existe certo e errado. Então, uma sociedade relativista é uma sociedade que não tem fundamentos bíblicos. É uma sociedade que não sabe dizer o que é certo e errado, não sabe tomar decisões éticas de forma correta. Então, a gente tem que estar firmado na palavra. Nós temos que ler a Bíblia e tirar da Bíblia, extrair da Bíblia o que realmente é certo e errado. Desse modo, a ética cristã não se desassocia, primeiro, da moral, ou seja, a ética cristã está vinculada também à moral, à lei moral de Deus, vamos falar da lei de Deus, e dos bons costumes. Então, olha só, a moral, porque a moral está vinculada aí à questão da regra, da lei, ou seja, onde diz o que é certo e o que é errado. E os bons costumes, que é a nossa... no meio cristão, nós temos a nossa tradição também. A gente não vai colocar a tradição acima da Bíblia ou de igual com a Bíblia. No entanto, a tradição ela nos ajuda. Nós temos uma tradição e seguir a tradição também tem a ver com os nossos conceitos éticos. Tudo que muitas vezes o que a gente aprende, ensinado pelos nossos pais, pela nossa igreja, vai influenciar no nosso comportamento e diante de decisões éticas. Tudo isso derivado das doutrinas bíblicas. É claro que a tradição também ela não pode estar muito sem conexão com a doutrina bíblica. Então a gente olha para algumas coisas no meio da Assembleia de Deus que antigamente era pecado, hoje não é mais. Antigamente televisão era pecado, assistir televisão, quem assiste televisão estava condenado, é pecado. Hoje em dia a gente vê que a televisão é um meio de comunicação que é usado para ensinar a palavra de Deus e ganhar almas. Então a gente vê que
os nossos antepassados estavam errados nesse sentido, mas na época deles, realmente o conhecimento que eles tinham, né, eles colocaram a televisão como algo ruim. Então é uma tradição, um costume que passou, que acabou. Então não é doutrina, é costume, né? Ou seja, os bons costumes são importantes, mas eles não vão definir as doutrinas bíblicas, né? Então vamos procurar manter o mais próximo possível da Bíblia. Tópico 1.4, princípios da ética cristã. O Deus Trino é santo e imutável, né? Ou seja, Deus não muda e ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são imutáveis, ou seja, não mudam, né? O Pai não mudou, o Filho não mudou, o Espírito Santo não mudou, ou seja, Deus não mudou, né? E ele se revelou nas Escrituras de tal forma que ele procura deixar bem claro o que nós temos que fazer, né? O que é certo e o que é errado. Então, por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus, né? Não vem ao caso aqui falar da inspiração das Escrituras. Aulas anteriores já trataram desse tema, né? Dentro do EBD em Foco você vai encontrar tanto aulas como slides falando da inspiração das Escrituras, né? Mas o que fica aqui é que os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos, né? Ou seja, eu não posso relativizar, né, a ética cristã. Por quê? Porque Deus não é um Deus relativista, né? Deus, ele é absoluto, ele colocou sua lei moral e ponto, né? Ela está valendo até hoje, né? Valia há 4.000, 5.000 anos atrás e vale até hoje. Então não mudou, né? Se Deus não muda, né, os seus princípios éticos também não vão mudar, né? A sua lei moral não vai mudar. Não existe isso. É errado e ponto final. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e todas as culturas. Não importa se é lá na época de Paulo ou se é nos dias de hoje. Não importa se é na Arábia, se é numa tribo indígena, se é na sociedade, né, ocidental, se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, não importa. O princípio da palavra de Deus tem aplicação na vida de todos e em todas as épocas. O princípio não muda. Muda a história, muda muitas vezes a aplicação, mas o princípio por trás daquilo ali não vai mudar nunca. Assim, os padrões ético-cristãos não podem ser relativizados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Então aqui a gente vai observar que Jesus deixou bem claro, né, que a sua palavra não vai passar. Ela é da mesma forma que ele ensinou, né, que ele falou, está valendo até os dias de hoje. Não muda, né, nem se mudar a cultura. Segundo tópico, fundamentos da ética cristã. Primeiro fundamento, o decálogo. Então a gente viu aí no primeiro tópico, né, o conceito de ética, né? Então nós sabemos que a ética cristã é baseada nas Sagradas Escrituras, é imutável, absoluta, né? E o decálogo agora é um dos fundamentos da ética cristã. O que é o decálogo? São os 10 mandamentos, né? Que são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Então, ou seja, a lei moral de Deus é aquilo que é imutável, né? Ou seja, tem a ver, aí está relacionado ao ser de Deus, ou seja, a personalidade de Deus, está intrínseco em Deus, não tem como sair, não tem como mudar isso aí, né? Faz parte do próprio Deus. Deus, para ser Deus, ele tem que ter esses princípios morais, e ele colocou esses princípios morais no nosso coração, né? E colocou aqui nessas tábuas, ele expôs aqui nessas tábuas, mas nós sabemos que hoje nós temos a lei de Deus no nosso coração. Então, os primeiros 4 mandamentos, né, vão tratar da relação do homem para com o Criador. Então, ele vai falar da adoração exclusiva, né? Ou seja, adorar somente a Deus, né? Ele vai falar da condenação à idolatria, ou seja, primeiro eu vou adorar a Deus e amar Ele acima de todas as coisas. Depois eu vou aqui, né, evitar todo tipo de idolatria, né? Ou seja, Deus deixou bem claro que
só Ele é Deus de verdade e só Ele deve ser adorado. Alerta acerca do uso vão do nome de Deus, ou seja, não tomarás o nome do Senhor em vão. Então aqui também está relacionado à santidade de Deus, à santidade do nome de Deus e à sacralidade do tempo, ou seja, guardar o sábado. Então a questão do sábado também é importante porque Deus falou assim, olha, agora vocês têm um dia onde vocês vão considerar esse dia sagrado, não vão fazer nada para vocês, vocês vão dedicar esse dia somente para mim. Ou seja, guardem o sábado. E aí a questão do sábado é uma questão muito delicada porque nós temos poucos estudos dentro da nossa igreja sobre a questão do sábado. E quando o adventista pega um assembleiano, ele dá uma surra, né? Porque eles vão pegar realmente várias passagens do Antigo Testamento e vão tentar mostrar aí que nós temos que guardar o sábado até hoje. Então vou dar só vou só falar aqui de forma superficial, né? Duas coisas. Primeiro, depois que Jesus subiu aos céus, a gente não vê os discípulos guardando o sábado, né? Ou seja, olhando, por exemplo, Paulo, apóstolo dos gentios, os gentios não guardavam o sábado. Se Paulo guardasse o sábado, Paulo ia chegar e a primeira coisa que ele ia ensinar para os gentios é guardem o sábado. A gente já está vendo isso aí nas cartas de Paulo, e Paulo não toca nesse assunto. Ou seja, tudo que está no Novo Testamento, depois que Jesus subiu aos céus, só fala do domingo. Paulo chegava na cidade, se reunia com o povo no domingo. Mesmo que ele estava lá no sábado, mas ele reunia no domingo. Então o domingo passou a ser um dia especial para os cristãos. E segundo, que quando a gente vai lá para o Sermão do Monte, daqui a pouco nós vamos falar dele, Jesus ele aperta um pouquinho mais as leis. E quando a gente vê a questão do sábado, será que só o sábado é sagrado? Será que só o sábado é para Deus? Ou todos os dias são sagrados? Olhando, por exemplo, da revista anterior, que nós falamos da questão do tabernáculo, do templo, onde o povo ia adorar. Antigamente, na antiga aliança, vai ter aí um local para adorar. Aí na nova aliança Jesus fala, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não é lá naquele lugar, no templo, é qualquer lugar. Então, ou seja, não é um dia, é qualquer dia. Então, ou seja, todos os dias são sagrados e consagrados a Deus. A gente tira o domingo para adorar a Deus, para ir ao culto, para a escola bíblica e tudo mais. Jesus ressuscitou no domingo, mas todos os dias são sagrados. Na verdade, apertou mais um pouquinho aí. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo. Honrar os pais, zelo para a integridade da vida, ou seja, não matarás, não adulterarás, não furtarás, ou seja, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, mentira mesmo, ou seja, uma proibição da mentira, e proibição da cobiça, não cobiça a casa do teu próximo, ou seja, contente-se com aquilo que você tem. Então isso aqui é a lei moral de Deus. Olha só isso aqui Deus entregou para Moisés há cerca de 3, 4 mil anos atrás, 3.700 anos atrás mais ou menos. Então a gente vai ver aí que são princípios morais que não mudaram, ou seja, continua errado. E se nós olharmos para essas leis aqui, principalmente essas últimas 6 aqui, qualquer sociedade vai considerar isso aqui errado. Não precisa Deus falar. E se a gente for parar para pensar, mentira é errado em qualquer lugar. O adultério é errado em qualquer lugar, traição é errado em qualquer lugar. Furtar é errado, matar é errado, desobedecer aos pais é errado. Então são princípios morais de Deus que Deus já colocou no nosso coração. Não muda, é imutável isso aqui. Então o decálogo ele vai ser algo realmente importante para estudar a ética cristã. Então vamos nos aprofundar na questão dos 10 mandamentos, entender melhor os 10 mandamentos. Tá, os profetas agora. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, ou seja, para nós cristãos. Porque a gente não pode ficar, só vou ler o Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Ele vai abarcando aí, quase não sai, abarcando as esferas morais, sociais e espirituais. Então, quando a gente olha para essas passagens aqui, eu aconselho você ler essas passagens aqui, estudar elas. Então, nós vamos observar Deus colocando ali como que nós devemos nos comportar diante da sociedade e para com Ele.
ou seja, adorando a Ele, servindo o próximo. Vai ter princípios aí relacionados à adoração no templo, para os sacerdotes. São princípios que muitas vezes é aplicado para aquela época, mas pode ser aplicado para nós também. Quando a gente vê Deus orientando os sacerdotes como deveria ser o culto, como deveria ser a adoração, aquilo ali, o princípio por trás do culto, da santidade, da reverência, do temor, continua válido para hoje. Né? É Antigo Testamento, mas o princípio moral por trás daquilo ali continua valendo para a sociedade de hoje, continua valendo para os cristãos hoje. Então nós temos que estudar o Antigo Testamento, né, e ver que tudo que está lá, por mais que esteja aplicado numa época diferente, tem aplicação para nós nos dias de hoje. Os evangelhos agora. Os evangelhos são as boas novas, o evangelho em si, né? O evangelho em si são as boas novas de Cristo. Jesus falou o seguinte, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9,35, né? Mateus diz o seguinte, né? Eu falei, Jesus, Mateus vai escrever isso aqui, registrar isso aqui, que Jesus, ele pregava o evangelho do reino, as boas novas do reino. Evangelho, boas novas, boa notícia, onde Jesus vem anunciando que chegou uma nova época, que chegou um novo período, onde agora Deus, né, ele veio com uma mensagem, né, de salvação para toda a humanidade. Não é só mais aquele povo escolhido, mas todos agora têm acesso a essa mensagem, né, e ele vem mostrando isso aí através de curas, milagres e pregação dessa mensagem. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado e esperança de salvação. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João vão mostrar tudo isso aqui, né? Ou seja, que Jesus veio trazer o evangelho do reino, que exige arrependimento, renúncia ao pecado. E isso tudo nos traz salvação. Se antes não tinha esperança da salvação, agora nós temos a esperança da salvação. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do evangelho, ou seja, nós temos que viver na prática o que é ensinado no evangelho e adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Então, ou seja, viver como um cristão verdadeiro é ter um estilo de vida diferenciado. Ou seja, nós temos que viver de forma diferenciada, adotar a ética e a moral do reino de Deus como se fosse algo natural para nós. Ou seja, o que é certo, o que é errado, porque a palavra de Deus ensina assim. Então nós temos que estar baseado na palavra de Deus. Mais um versículo. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Marcos 10, 43, 44. Jesus coloca isso aqui e mostra que, né, a ética do reino de Deus, o princípio do reino de Deus é diferente. Os princípios éticos do reino de Deus são diferentes. Justamente por causa disso aqui, ó, um exemplo só. O escritor da revista achou por bem citar esse versículo como um exemplo, que ele fala assim, que quem quiser ser grande, que venha servir. Então é diferente, né? Enquanto no mundo quem é grande é aquele que manda, né, no reino de Deus o grande é aquele que serve. Então já é uma ética diferente, um princípio diferente e tem que ser adotado como estilo de vida. O Sermão do Monte. No Sermão do Monte são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como ira, adultério, divórcio, juramento, amor, dentre outros temas. Então Jesus ele vai tratar desses temas aqui. Ele vai fazer referência ao decálogo, ou seja, aos 10 mandamentos. E aí quando a gente olha para o Sermão do Monte, muita gente fala assim, Jesus mudou algumas coisas. Sim, realmente, ele apertou mais um pouquinho, né? Como eu falei lá do sábado, né, que é só o sábado que era sagrado, agora todos os dias são sagrados. Antigamente, na lei, Jesus fala assim, o que é que diz a lei? A lei fala que se você matar, né, você pecou. Eu digo que se você irar contra o seu irmão, você já, né, cometeu um assassinato. Se você deitar com uma mulher, você cometeu adultério.
né? Você é casado, deitou com mulher, você cometeu adultério. Se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já cometeu um adultério com ela. Então Jesus, ele vai apertar um pouquinho mais a lei, né? Ou seja, ele não folgou a lei, ele apertou. Ficou um pouquinho mais difícil agora. Então a gente olha agora para a ética do reino de Deus, para a ética e a moral do reino de Deus, né? Ou seja, é algo que é muito mais profundo, porque tem a ver com a disposição do seu coração, né? Ah, porque eu não cometi o adultério, mas se o seu coração está desejando aquilo ali, e se você já, né, colocou no seu coração de fazer, você já fez. Então você já pecou. Dentro da sua mente, do seu coração, você já cometeu o pecado. Então basta ler essas passagens aqui, Mateus 5, 22, 28, 32, 37, 39 e 44. Se você estiver ministrando aula aí, não leia tudo, vai tomar muito tempo, mas leia pelo menos um desses versículos e discuta com seus alunos para que eles possam entender o que Jesus disse ali no Sermão do Monte. Jesus também fala de esmola, oração e jejuns, então ele vai tratar de vários outros temas aí, ele vai ensinar realmente como que o cristão deve se comportar, né? O Sermão do Monte está para os cristãos, assim como o Decálogo está para os judeus. Então o que a gente observa aqui é que o Sermão do Monte é o momento ali que Jesus tira para ensinar o comportamento dos cristãos, como que eles devem agir diante de várias situações. Então a gente observa que o cristão ele tem como base, né, o Decálogo é a lei de Deus, está valendo, nós temos que estudar a lei de Deus. Mas quando a gente vai para o sermão, a gente vê que é muito mais profundo. Ah, mas por que é mais profundo? Jesus mudou? Não, ele mostrou o princípio por trás do Decálogo. O Jesus ele só mostrou algo que as pessoas não tinham enxergado ainda, porque afinal de contas ele é Deus e foi ele que entregou a lei lá para Moisés. Ou seja, a gente não pode perder isso de vista também. Ou seja, Jesus também faz parte, né? Ele é Deus também, faz parte aí da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pode-se dizer que ele entregou a lei para Moisés e agora ele mesmo vem explicar essa lei, né? E o princípio por trás dela, que é muito mais profundo do que as pessoas estavam simplesmente observando e interpretando. Por isso, nosso Senhor convida seus seguidores a priorizarem o reino de Deus e a sua justiça, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a prioridade é o reino de Deus. Então leia Mateus capítulo 6, capítulo 7, que você vai entender melhor, né, sobre os 10 mandamentos, a interpretação que Jesus vai dar, vai mostrar que ele é muito mais profundo do que simplesmente aquelas 10 regras lá. Tópico 2.5, as epístolas paulinas e gerais. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos profundos sobre a nossa relação com Deus, o Estado, a injustiça social, o próximo e casamento, e dentre outros temas. Só alguns aqui para citar. O objetivo aqui não é dar uma lista exaustiva, mas é dar alguns exemplos. Também recomendo você ler com seus alunos alguns desses versículos aqui. Então, se você também está estudando, lê todos, né? Ou seja, pare e leia todos. Mas acontece o seguinte, Paulo, né, e os outros apóstolos, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ali está o Espírito Santo inspirando e colocando as palavras corretas nas Sagradas Escrituras para que nós possamos nos guiar por elas. Então, como é que eu devo me comportar diante de Deus? Como que eu devo adorar a Deus? Eu vou lá, eu leio as epístolas e eu entendo isso aí. Como que eu devo me comportar diante do Estado? Eu devo ou não obedecer às leis? Ou seja, diante da injustiça social, diante de um mendigo que está precisando de alguma coisa para comer, diante de alguém que tem necessidade, eu vou lá para Tiago, eu vou lá levar um tapa na cara lá de Tiago, né? Ou seja, cadê a tua fé, né? Será que a tua fé tem efeitos práticos? Então, vamos lá para como eu trato o próximo. Também está lá, está escrito. No casamento está escrito, ou seja, tudo que nós precisamos está nas Escrituras. Eu não sei por que os cristãos têm tanta dificuldade de viver o cristianismo verdadeiro se Deus deu tudo para nós.
Ou seja, às vezes eu vejo muita gente sofrendo, tomando decisões erradas, pagando um preço alto por algo errado que tomou, uma decisão errada que tomou, e aquela dificuldade de viver uma vida cristã verdadeira, sendo que Deus orientou, está nas Escrituras, está escrito, está aqui. Então basta nós lermos as Escrituras, está lá. Então tudo que eu preciso está escrito. Antigo e Novo Testamento, temos tudo ali disponível. Então vamos ler, vamos estudar, incentive, você que é professor da escola bíblica, incentive os seus alunos a lerem a Bíblia para que eles possam também tomar decisões corretas. Terceiro tópico, chamados a viver eticamente. Agora nós vamos estudar a leitura bíblica em classe, ou seja, aquela leitura feita lá no começo de Coríntios, o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto. Não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. Ele vai falar assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 6. Então aqui Paulo ele já está fazendo referência ali a o que aconteceu com o povo lá no deserto. O povo cobiçou o que não devia. Então, fica um exemplo para nós. O que é que o povo fez? No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Números 11:5. Então aqui a gente observa que o povo, se você ler o texto lá, o versículo 4, vai falar que tinha um povo junto com os judeus que era egípcio. Era um povo que aproveitou a situação que os israelitas estavam saindo e foram juntos, se infiltraram no meio dos egípcios, fizeram amizade com eles, se infiltraram e saíram. E esse povo é que levou os israelitas, a nação de Israel como um todo, murmurar, começar a reclamar, porque estava lá recebendo o maná. Aí eles reclamaram, porque só tem esse maná, não tem mais nada além do maná. Lá no Egito a gente tinha um monte de coisa boa, tinha pepino, melão, cebola, desde quando cebola é bom? Enfim, mas o povo começou a reclamar, falar de saudade do Egito e tal. Ou seja, começou a cobiçar coisa ruim, cobiçar aquela vida antiga, cobiçar o que não presta, sendo que Deus está dando as bênçãos e enchendo eles de bênçãos ali. Então, infelizmente, ainda hoje existem pseudo-cristãos que cobiçam os prazeres do mundo. A gente tem que olhar o seguinte, que da mesma forma que no meio dos israelitas tinha um povo do Egito que incentivou todos os israelitas a começar a ter saudade do Egito, da mesma forma, dentro da igreja, tem pessoas que se dizem cristãos e que, na verdade, não são cristãos. Essas pessoas cobiçam os prazeres do mundo e eles querem levar outros cristãos a fazerem o mesmo. Às vezes ele chega e fala assim, porque quando eu era do mundo eu fazia isso, quando eu era do mundo eu fazia aquilo, como se tivesse com saudade das coisas do mundo, como se ele tivesse prazer nas coisas do mundo. E aí começa que um cristão que nunca foi do mundo fica ouvindo aquilo e fala, realmente, nossa, que interessante. E aí começa a ter dentro da igreja um mundanismo, porque todo mundo começa a correr atrás e a desejar os prazeres do mundo. E vai daquilo que Jesus falou, você não precisa praticar, mas se você está desejando no seu coração, já pecou. Então, esses pseudo-cristãos, ou seja, falsos cristãos, estão dentro da igreja, eles corrompem os cristãos verdadeiros muitas vezes e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles preferem a escravidão do pecado do que cumprirem a lei moral do Pai. Ou seja, são pessoas que estão com saudade da escravidão. Então tira a escravidão da pessoa, mas a escravidão não sai da pessoa. No caso, tira a pessoa da escravidão, mas não tira a escravidão da pessoa. Ou seja, ela continua, por mais que ela não esteja lá no mundo, mas o mundo está dentro dela. Então ela parece que quer continuar preso na escravidão do pecado. Então assim foi
esse povo lá no deserto, né? E nós não temos que ser assim. O apóstolo Paulo vem dizer o seguinte: não façam como eles fizeram, né? Não cobicem coisas más. Não vos torneis idólatras. Também o apóstolo Paulo vai exortar sobre a idolatria aqui. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. 1 Coríntios 10, 7. Vamos entender direito o que significa idolatria aqui. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, né, ou seja, ali está Moisés lá no Monte Sinai, e aí vai lá Deus e aparece, né, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Enquanto estava lá Moisés recebendo as tábuas da lei, os israelitas se corrompiam adorando um bezerro de ouro. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição, e disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32, 4. Então está aqui o povo adorando um outro Deus, enquanto Deus está entregando as tábuas da lei, onde está escrito: não faças outros deuses diante de mim. Então, ou seja, o povo está lá se corrompendo com a idolatria. E aí o ato de idolatria consiste apenas na adoração de uma imagem? Será que é só você ter uma imagem, se curvar diante dela, e isso é idolatria? Não. Falsos cristãos, desprovidos da ética das Escrituras, adoram o dinheiro e os bens materiais. Ou seja, a pessoa busca apenas as coisas materiais. Na verdade, idolatria é tudo que você coloca acima de Deus, no lugar de Deus. Ou seja, a posição que era para Deus estar ocupando, você coloca outra coisa. Pode ser pessoa, pode ser dinheiro, pode ser uma posição social. Se você almeja uma posição social, você pode estar idolatrando isso. Porque você quer isso acima de tudo e passa por cima de tudo. Enfim, você coloca essa posição no lugar de Deus. Então, quando você, às vezes até dentro da igreja, um cargo dentro da igreja, quando a pessoa coloca esse cargo acima, né, de Deus, ele já está pecando. Ah, mas é dentro da igreja, mas ele está pecando. É idolatria também. Então, idolatria não é somente se curvar diante de uma imagem. Se você se lembra, no começo, quando eu coloquei o versículo lá, né, falando de idolatria, que o apóstolo Paulo fala, eu coloquei embaixo idolatria gospel, onde ali tem muitos cristãos que vão para shows gospel, e ali aquele cantor é como se fosse um deus para aquelas pessoas. Eu coloco assim, que chora e quer pegar e quer tocar, enfim, é um tipo de idolatria também. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A idolatria, a gente não pode só criticar os católicos, né, que têm imagens dentro das igrejas e faz procissão, isso e aquilo. Ah, eles são idólatras. E nós? Né? E nós? Será que nós estamos sendo idólatras muitas vezes? Então a gente tem que parar para pensar nisso aí. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Ou seja, e a avareza, né? Ou seja, desejar, né, não tem problema nenhum você querer ganhar dinheiro, trabalhar, ser uma pessoa bem-sucedida, mas quando você se torna uma pessoa avarenta, né, você coloca o dinheiro, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, o problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então você vai colocar o dinheiro acima de Deus, e aí você já está idolatrando. Não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. E não vos forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. 1 Coríntios 10, 8. Ou seja, o povo, né, só voltando aqui, que o apóstolo Paulo faz referência ao povo de Israel que se prostituiu com as mulheres midianitas, né, ali adoraram, né, e com as mulheres ali, a prostituição, eles adoraram ao deus Baal Peor. Então acontece o seguinte, que no Antigo Testamento a prostituição está muito vinculada também à idolatria. Então quando uma acontecia, a outra acontecia junto. Né? Quando a gente olha para Salomão, o erro de Salomão de ter muitas mulheres é porque muitas vezes o casamento dele era simplesmente um casamento político,
né, casava com a filha do rei, só que aquela filha do rei adorava um deus lá diferente, o Baal, né, e aí ele pegava e construía uma estátua para Baal, para a mulher, e de repente ele já estava lá, né, oferecendo coisas para Baal, enfim, então começava por aí. Então a prostituição era vinculada à idolatria, né? E os cultos a esses deuses, Baal, Peor, por exemplo, era um culto onde tinha orgias, glutonarias e tudo que não presta. Então tá lá o povo se prostituindo, né? Ou seja, cometendo adultério, fornicação, né? Com as mulheres midianitas, e por causa disso morreu em um único dia 23 mil. Ou seja, ali foi uma grande maldição na vida dos israelitas, né? E aí a imoralidade sexual, isso vai encabeçar a lista das obras da carne. Aqui a gente vai ver o seguinte, lá em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Ou seja, todos os quatro aqui estão vinculados a problemas com sexo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui, né? Porque todo mundo está sujeito a cair. A gente sabe que todos estão sujeitos a cair. Mas é por isso que nós temos o alerta da Bíblia. Não é só porque estamos sujeitos a cair, não significa que a gente vai cair. Não. Tem o alerta e nós podemos vigiar para que isso não aconteça. Infelizmente, muitos, no nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. Então, o que a gente mais vê por aí são pastores, presbíteros, diáconos e muitos líderes espirituais, muitos líderes da igreja, que se envolvem com coisa que não presta, se envolvem com adultério, com fornicação, com tudo que não presta, e simplesmente acha que é normal. Esse é o maior problema. Porque quando a pessoa cai e reconhece o erro e pede perdão e se arrepende, né, tá tudo bem, Deus vai abençoar ela. Agora acontece muitas vezes que a pessoa permanece no erro e ainda acha que está certo. Esse é o maior problema. Né? Permanece no erro e engana as pessoas. Só que isso não é o que a Bíblia ensina. Né? A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível, santidade acima de tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Ou seja, eu tenho que conservar o espírito, a alma e o corpo. Então o apóstolo Paulo vai dizer aí que o pecado que a gente comete de prostituição comete contra o corpo. Então o nosso corpo é para adorar a Deus, não para prostituir. Não é para adultério, não é para fornicação, lascívia, sensualidade, ou seja, tem muitos pecados vinculados a isso aí. Então nós temos que vigiar, orar e vigiar e santificar mais e mais a nossa vida. Então, se a gente observar, a ética cristã também está vinculada aí à santidade. Então nós temos que santificar mais e mais. Então aqui a gente encerra, chega já na conclusão da aula. Então a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos, é a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Ou seja, não tem outra regra, é a Bíblia Sagrada. Então o princípio básico aqui dessa aula é que nós temos que pegar a Bíblia e usar ela para definir a ética e a moral dos cristãos. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, para que você possa saber a direção, em que direção ir. Portanto, em tempos de ataque ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. Os tempos são outros, agora é diferente e tal. Não, a palavra de Deus não mudou. Nós temos que continuar sendo sal da terra e temos que continuar sendo luz do mundo. Já temos igrejas por aí que aceitam aborto, temos igrejas por aí que aceitam homossexualismo, aceitam homossexual até estar ali no púlpito, pastoreando, pregando. Temos igrejas por aí, não estou dizendo igrejas criadas pelos homossexuais não, viu? Igrejas hétero, ou seja, igrejas que no passado foram igrejas que pregaram o evangelho e hoje estão aceitando isso. São igrejas, a gente vai falar disso mais na frente, mas não é questão de expulsar, de não deixar entrar na igreja, não. É dizer que a pessoa pode permanecer assim e Deus vai estar com ela, vai salvar ela e tudo mais. Não, não existe isso.
né? Ou seja, não existe, porque o cara é mentiroso. Se é mentiroso, está vivendo no pecado, está errado do mesmo jeito. Então, não tem nada que está ali. Pode estar no meio do povo de Deus? Pode, só não pode dizer que aquilo é certo. O problema todo do mundo de hoje é pegar o errado e dizer que é certo. É pegar a mentira e dizer que a mentira não tem problema. É pegar o adultério e dizer que o adultério não tem problema. É pegar o homossexualismo e dizer que ele não tem problema. Não tem problema nenhum a pessoa ser isso. Se ela quiser, é uma decisão dela. Mas dizer que a Bíblia aceita, no caso, não diz que isso aí é errado, tá? Não. A Bíblia vai falar que é errado. E ponto final. A Bíblia não muda. Então, nós temos que fazer a diferença. Amém? Então, aqui encerra a aula. Tem as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja, pode colocar aí as perguntas. Há alguns livros aqui recomendados pela revista, então eu recomendo você procurar esses livros, dar uma estudada, para que você possa se capacitar mais e mais e ficar muito mais bem preparado. Aqui no EBD em Foco você encontra cursos de capacitação para ser um professor de excelência, ministrar uma aula diferenciada, então acesse ebdemfoco.com.br. Seja abençoado ricamente. Eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.